que é a 3R Petroleum. Pois é, a empresa anunciou uma emissão de ações, uma nova emissão que se diz no jargão é um follow-on para fazer uma captação de algo entre 600 e até 900 milhões de reais. E o preço por ação deve ficar em R$ 24,45. E foi aí que os investidores começaram a torcer um pouco do nariz. Porque R$ 24,45 da emissão dessas novas ações significa um deságio, um desconto, um valor menor em 20% em relação à média do valor das ações da 3R Petroleum, considerando os últimos 30 pregões. Considerando o fechamento de sexta-feira, a gente está falando de um deságio de 26%. E o susto acabou repercutindo ao longo do dia, tá? Uma das percepções de susto foi justamente a necessidade da empresa fortalecer o seu caixa. Por que você faz uma emissão de ações? Você está precisando de dinheiro novo dentro da empresa. A questão é que não estava sendo apostado que a 3R Petróleo precisaria de fortalecimento de caixa nesse exato momento, muito menos numa dimensão de quase R$ 1 bilhão. A percepção geral era que a empresa não ia precisar de uma operação desse tipo para conseguir honrar as contas da aquisição do Polo Potiguar, que era da Petrobras e que passou para as mãos da 3R. Ele foi comprado em janeiro do ano passado pelo valor de 1,350 bilhões, tá? A compra chegou até a ser ameaçada quando o PT indicou Jean Paul Prats, ele também é um petista, para a presidência da Petrobras, e aí ele já chegou afirmando que a Petrobras está dando fim aos seus planos de desinvestimento. Depois que essa notícia veio à tona, o CFO da 3R Petroleum, o Rodrigo Pizarro, também fez uma call com o mercado para tentar explicar o porquê que a empresa está tomando essa decisão. E ele disse que a ideia, inclusive, é fazer essa captação casando com o momento de finalização da compra do Polo Potiguar. E, segundo ele, isso deve acontecer ao longo dos próximos 30 dias. Ele também garantiu aos investidores que a empresa está numa situação confortável em termos de dívida. E questionado sobre esse deságio de 20% na emissão das novas ações, ele disse que é um estímulo por parte da 3R Petroleum para que os atuais acionistas acabem aderindo a essa nova emissão de ações. Bom, apesar de tudo isso, as ações da 3R Petroleum perderam muito do seu valor. No pregão de hoje, a queda foi de 15,70%, tá? E os papéis terminaram o dia bem perto desse valor de R$ 24,45, tá? R$ 27,71 no fechamento de hoje. Esse movimento da 3R Petroleum acontece no momento em que outras empresas de petróleo, menores que a Petrobras, obviamente, estão vendo um cenário mudar completamente. Por quê? A mudança na política de desinvestimentos da Petrobras acaba afetando essas empresas, inclusive a própria 3R Petroleum. Eu não falei que ela comprou o Polo Potiguar da Petrobras? Como que a Petrobras faz? Ela tem alguns fundos que são mais maduros, que eles já extraíram boa parte do petróleo daqueles lugares, e a Petrobras topa, em alguns momentos, vender esses poços. Esses poços são comprados por petroleiras menores que fazem melhoramentos ali. Se para a Petrobras não serve, porque eles têm um retorno muito alto, e furar novos poços com novas quantidades de petróleo é mais vantajoso para a Petrobras, é melhor vender aquele ativo e embolsar aquele dinheiro para conseguir investir em outras extrações ou para pagar dividendos mais altos, enfim. A gente sabe como a Petrobras tem funcionado ao longo dos últimos anos. E aí você tem essas outras empresas que elas meio que atuam dentro desse ecossistema, comprando esses polos já maduros, que não vão mais render aquilo que rendiam lá atrás, mas que ainda vão render por alguma quantia por mais tempo, e eles fazem todo tipo de melhoria para melhorar a produtividade. Eles extraem muito mais desses petróleos do que a Petrobras poderia extrair, inclusive, só não faz sentido dentro do plano de do planejamento estratégico da companhia. A questão é, a Petrobras fez isso ao longo dos últimos anos e várias petrolíferas se fortaleceram nessa rabeirinha da Petrobras, entendeu? E agora, com a mudança de governo, sai um governo de perfil mais liberal e entra um governo que entende que a Petrobras deve ser usada praticamente para fazer política pública. O que aconteceu? O Jean Paul Prats, como eu disse, chegou sentando na cadeira de presidente da companhia e falando a política de desinvestimento será revista. Os contratos já assinados serão honrados, mas aqueles estudos de viabilidade que ainda não tinham se tornado contratos de venda serão paralisados e revistos. E, para bom entendedor, em boa parte deles cancelados.
Isso muda o cenário dessas petroleiras privadas menores e, segundo especialistas da área, deve fazer com que haja um movimento de consolidação, de M&A, de fusões e compras e aquisições por parte dessas empresas para elas se tornarem petroleiras maiores e terem mais capacidade de investimentos, inclusive. Então, investidores, você que está de olho nesse setor, fique esperto com a própria 3R Petroleum, também com Petro Recôncavo, com Enalta, todas as empresas que têm capital aberto, algumas fazem parte do Bovespa, outras não, mas têm ações negociadas na Bolsa, porque esse é um setor que deve passar, segundo especialistas, por consolidações a partir da mudança na política de desinvestimentos da Petrobras. E por isso eu até perguntei para vocês hoje, deixei aqui na nossa enquete, qual que é a sua avaliação sobre investir em petroleiras privadas ao invés de investir na Petrobras? Eu perguntei aqui, ó, se você prefere as menores e privadas, se você prefere a Petrobras ou se você prefere não investir em petroleiras. Eu já vou dar o resultado, mas antes eu termino com o resultado do Ibov. Falei das principais tendências do dia. No fechamento, o Ibovespa terminou numa queda de 0,25%. No 106, ainda sustentou bravamente ali os 106 mil pontos, 106 mil pontos, 106.016 pontos, depois desse recuo de 0,25%. E não se esqueça também que aqui na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, gente, tem para você fazer o download o link do nosso guia do imposto de renda para investidores em 2023, focado em investidores para evitar que você saia com uma mordida do leão.